Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse artigo usaremos conceitos de intensidade de campo magnético para ajudar a explicar como a permeabilidade complexa modela as perdas de um núcleo magnético. Observe que quando nos referimos a materiais magnéticos nesse artigo, queremos dizer especificamente materiais ferromagnéticos. Nesse tutorial, vamos ver a permeabilidade de uma maneira mais completa. Vamos levar em conta a parte complexa da permeabilidade, exatamente como se faz com as impedâncias indutivas em circuitos AC, que é um conceito já bem conhecido. Como vimos nos tutoriais anteriores dessa série, a permeabilidade relaciona o campo magnético gerado dentro de um material quando mergulhado num campo magnético externo. Esse é o parâmetro-chave para os materiais ferromagnéticos utilizados em componentes elétricos como os transformadores. Em frequências muito baixas, uma permeabilidade com valor real pode descrever a magnetização do material, mas em frequências mais altas a coisa é diferente. Para expressar o comportamento da permeabilidade nas altas frequências, os fabricantes de materiais magnéticos utilizam um valor complexo para a permeabilidade. Mas como isso pode nos ajudar? Nos artigos anteriores dessa série, afirmamos que para um material cortado por uma densidade de fluxo magnético B0, é modificado ao passar dentro do material, gerando uma densidade de fluxo magnético B total. Essa interação é dada pela equação 1 da figura, onde a constante μr relaciona os dois campos. O valor constante μr vai depender do tipo de material ferromagnético que é usado no núcleo da bobina, e pode reforçar ou diminuir a densidade do fluxo magnético total. Ao analisar o efeito dos campos magnéticos no material, precisamos entender bem direitinho a relação entre a intensidade do campo magnético H e a densidade do fluxo magnético resultante B. Aqui o campo magnético está sendo descrito usando a densidade do fluxo magnético, porque esse vetor ajuda o campo magnético puro, aquele gerado quando a corrente passa pela bobina e que não leva em conta o material onde a bobina está mergulhada. Esse campo puro é chamado de vetor magnético, sendo indicado pela letra H. A equação 2 mostra como esses dois vetores se relacionam. Eles são proporcionais à constante de proporcionalidade e à permeabilidade magnética do material. Assim é possível levar em conta a influência do material do núcleo nesses fenômenos todos, mesmo quando o núcleo não tem material ferromagnético. Na figura é mostrada a permeabilidade relativa do espaço, sem núcleo, por isso μ0. A densidade magnética resultante nesse caso também vai ser descrita como B0. Esse é o ponto inicial de tudo, a bobina sem núcleo. Estou usando a densidade do fluxo magnético e não o fluxo magnético para deixar mais genérica a explicação. Usando a densidade não precisa discutir a questão das dimensões do núcleo. Facilita, não é mesmo? Pelo menos por enquanto. Agora vamos ver como fica a equação 2 quando colocamos o núcleo na bobina. Basta ajustar a densidade do fluxo magnético multiplicando tudo pela permeabilidade magnética relativa, gerando agora uma densidade de fluxo magnética que leva em conta a influência do núcleo. Por isso não tenho zero na base. Essa é a equação 3. Agora basta inserir a equação 2 na 13 e pronto. Viram como surgiu a equação 1? Então, na presença do núcleo magnético, é melhor tratar o campo magnético como a densidade do fluxo magnético total. Introduzir uma nova quantidade pode parecer redundante à primeira vista, mas na verdade é uma maneira prática de esclarecer a qual campo estamos nos referindo. Usamos nomes específicos para os campos H e B para destacar as seguintes diferenças entre eles. H é a intensidade do campo magnético, B é a densidade do fluxo magnético, que também é chamada de indução magnética. O importante é que a densidade do fluxo magnético depende do campo magnético puro multiplicado pela influência do material. A permeabilidade relativa μr, por isso é chamado de densidade do fluxo magnético. Agora o B não tem o zero. Tudo isso já havíamos visto antes. Mas o que acontece se considerarmos a influência da frequência? Nada melhor que mostrar isso tudo num exemplo. Considere o solenoide da figura 1. Nesse exemplo, nosso objetivo é responder a duas perguntas. Primeiro, qual a densidade do fluxo magnético B e a intensidade do campo magnético H nesse solenoide sem núcleo e com núcleo? 2. Vamos mostrar como a densidade do fluxo muda quando inserimos um núcleo com permeabilidade relativa μr. Vamos começar calculando a densidade do fluxo magnético, supondo que as espiras estejam espaçadas e que o campo dentro da bobina seja uniforme. Podemos aplicar a lei de Ampère para determinar a densidade do fluxo magnético dentro da bobina. Isso já foi feito nos tutoriais passados. A lei de Ampère mostra que o campo magnético H dentro da bobina aparece quando uma corrente começa a circular na bobina. A regra da mão direita mostra o sentido desse campo, e a intensidade do campo é a função do número de espiras N da bobina, da intensidade da corrente I e do comprimento L da bobina, como mostra a figura.
veja como fica a densidade do fluxo magnético dentro da bobina. Agora, em função da corrente aplicada na bobina. Essa é a mágica da lei de Ampère. E como já vimos em outros tutoriais, quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, essa corrente gera no seu interior um campo magnético e a bobina vira um eletroímã. Aqui estamos usando a densidade do fluxo magnético porque não está sendo levado em conta a área interna da bobina. Então, essa é a resposta para a primeira questão com a bobina sem núcleo. Não podia ser mais simples. Esse N é novidade. Ele indica o número de espiras por comprimento. É uma espécie de densidade de espiras, uma forma mais concisa de escrever a mesma coisa. Ohmo zero é a permeabilidade magnética no espaço sem o núcleo. Vou mostrar agora como fica a equação do campo magnético puro em função da corrente levando em conta a permeabilidade do espaço livre. Veja como a equação 2 e 4 descreve a intensidade do fluxo magnético sem o núcleo. Aplicando a equação 2 na equação 4, chegamos na equação 5, mas agora considerando a permeabilidade relativa do espaço. Se dividirmos esse valor pela permeabilidade do espaço livre μ0, nós chegamos na equação 5 simplificada. Essa equação é fantástica, porque ela diz de forma bem clara o que todos nós já sabíamos. O campo magnético no núcleo da bobina sem material magnético é função direta da intensidade da corrente que percorre a bobina. Se inserirmos um núcleo, o que muda é a densidade do fluxo magnético. Devido à presença do núcleo, a equação da densidade do fluxo magnético B é levemente modificada. Ela é descrita acrescentando a permeabilidade relativa μr do núcleo. Veja como fica a equação 3 e 4. Agora é só reescrever a equação 5, incluindo a permeabilidade relativa do núcleo e pronto. Temos a equação 6, que diz algo que também já sabíamos. Ao inserir o núcleo na bobina, o campo magnético resultante aumenta consideravelmente. Essa equação mostra o porquê disso, e de forma bem clara. É devido à permeabilidade magnética do núcleo, que muda conforme o tipo de material do núcleo. Agora temos duas formas de olhar para o fenômeno, considerando a intensidade do fluxo magnético total ou a intensidade do campo magnético total. Vamos usar mais vezes a intensidade do fluxo magnético. Pronto! Completamos assim a primeira questão. Agora vamos ver a segunda questão. Como o núcleo magnético muda com a frequência. Quando a análise envolve frequência, isso é, a corrente vai variar, então temos que pensar na bobina como um indutor, não como um eletroímã. É isso que eu vou fazer agora. Então eu vou mostrar como a indutância de um solenoide muda quando inserimos um núcleo magnético. A indutância de um circuito, o L, é definida como a razão entre a variação do fluxo magnético e a variação da corrente que passa por uma espira. Por isso tem que multiplicar pelo número de espiras para termos a indutância total. Veja que aqui é usado o fluxo magnético realmente, já que a área da seção reta do núcleo vai ser levada em conta. A equação da indutância leva em conta todas as dimensões da bobina. Essa é a diferença do fluxo magnético e da densidade do fluxo magnético. Outro detalhe importante é que a indutância é definida para correntes que estão variando. Então, se aplica para correntes AC. Por isso, ela vai variar com a frequência. Por isso, ela é importante nos transformadores, porque eles só funcionam em AC. A equação 7 é a equação da indutância L, e essa é a área da seção reta da bobina. Com o núcleo magnético, a densidade do fluxo magnético total aumenta, como vimos na equação 1 antes. Ajustando a equação da indutância sem núcleo para a indutância com núcleo, o que muda agora é a presença da permeabilidade relativa, que é uma constante. Então pode ser retirada da operação diferencial. Agora é só observar que tudo que está depois da permeabilidade relativa é a indutância sem núcleo. Pronto! Chegamos na equação 8, uma equação bem simples, que diz que colocando um núcleo dentro da bobina, a indutância é multiplicada pela relutância magnética do material do núcleo. Nada mais lógico, não é mesmo? Agora que sabemos como o núcleo magnético altera a indutância do circuito, chegou a hora de transformar a nossa bobina numa indutância. E de indutância a gente conhece bem na eletrônica, não é mesmo? Lá em circuitos AC, vamos começar com uma solenoide sem núcleo magnético para calcular a impedância. Para isso, é só escrever a impedância exatamente como estamos acostumados a fazer em circuitos AC. Nessa equação, a velocidade angular W é igual a 2πf. Viu? Aparece a questão da frequência, mudando o valor da impedância. Essa é uma forma bem comum de escrever a impedância de um indutor. Tem a parte real é chamada de reatância indutiva. Quando o núcleo é inserido, a indutância aumenta conforme a equação 8. Consequentemente, a impedância também aumenta, multiplicada pela permeabilidade relativa do material do núcleo, resultando na equação 10. Nada mais lógico. Se a indutância aumenta, a impedância aumenta.
Até agora, presumimos que o núcleo não tem perdas. É por isso que a equação 10 produz uma impedância puramente indutiva, que sabemos dissipa a potência média zero. Mas no mundo real, parte da energia de entrada será perdida do núcleo na forma de calor. A questão é, como podemos modelar essas perdas? Muito simples, incluindo uma resistência no nosso modelo. Claro, as resistências são os componentes elétricos que representam perdas. Elas esquentam. A única propriedade presente na equação que pode ser modificada é a permeabilidade. Então, esse será o parâmetro que vamos modificar. Como você já deve ter adivinhado, precisamos definir a permeabilidade com um valor complexo mais um valor real. Uma parcela real, μr', e outra μr duas linhas. Essa será a parcela referente às perdas. A equação para a permeabilidade complexa é essa da figura. O sinal menos ficará claro mais adiante. Substituindo a permeabilidade complexa na equação 10, obtemos a equação complexa da impedância com um núcleo de material magnético, incluindo a parte imaginária. A parte imaginária vai computar a perda. Se colocarmos o JL0 para dentro dos parênteses, chegamos na equação completa da impedância com núcleo, agora com uma parte real e a parte imaginária com valor positivo. Claro, é uma indutância. Foi por isso que lá no início a permeabilidade complexa tinha um sinal negativo. Para simplificar a parte imaginária, já que J vezes J é menos 1, coisa dos números complexos, que vezes o menos da permeabilidade, gerou a parte real da equação 12 com a permeabilidade relativa, μr duas linhas. Existem agora dois termos diferentes em nossa equação da impedância. O termo resistível, que se origina da parte real da permeabilidade, ou μr duas linhas. Esse termo está associado à perda do material. Um termo indutivo, que se origina da parte imaginária da permeabilidade, ou μr'. Esse termo mostra que o núcleo aumenta o fluxo através da bobina e, portanto, sua indutância. É isso que queremos que aconteça na nossa indutância quando colocamos o núcleo. Podemos dizer que existem duas permeabilidades na nossa equação. Uma permeabilidade boa, o μr', e a permeabilidade ruim, ou μr duas linhas. Então vamos ter muito trabalho ao construir a nossa indutância para diminuir a permeabilidade ruim. Mas agora vem o melhor de tudo. A equação 12 leva ao modelo de circuito equivalente para o indutor mostrado na figura 2, que consiste em um indutor ideal em série com uma resistência. Se tem circuito, estamos em casa. Note que as duas parcelas variam com a frequência, já que a velocidade angular W está presente nas duas parcelas. Agora vou analisar os vetores campo magnético e o vetor densidade do fluxo magnético. Se são vetores, eles estarão em fase ou não. Vamos fazer uma análise semelhante à feita nos fasores tensão e corrente num indutor e um circuito ACRL. Existe um ângulo de fase entre eles. Quando o indutor não tem núcleo magnético, a permeabilidade magnética relaciona direto as duas grandezas. Então, os dois vetores estão em fase. Veja no desenho. Mas com um núcleo a coisa muda. A relação entre os vetores é dada pela equação 2, onde entra a permeabilidade relativa. Mas agora vamos escrever a permeabilidade na forma de um número complexo para incluir as perdas, e é o que estamos tentando avaliar. Substituindo a equação 11 na equação 2 e distribuindo o μh nas parcelas dentro dos parênteses, chegamos na equação dos vetores incluindo as perdas. Essa equação tem uma parcela real mais uma parcela imaginária positiva, indicando uma defasagem entre o campo magnético e a densidade do fluxo magnético. No desenho dos vetores, eles devem ser representados defasados, e entre eles o ângulo de fase φ. O vetor campo magnético pode ser decomposto na sua parte real e na sua parte imaginária. Isso é feito somando o vetor da parte real, apontando a 0 graus, o eixo real, mais a parte imaginária apontando para o eixo imaginário a 90 graus. E o vetor resultante é o vetor da densidade do fluxo magnético, B. Agora temos dois ângulos, o ângulo φ e o ângulo ΔM. Esses gráficos não têm novidades. É semelhante ao gráfico do circuito RL, onde a resistência está no eixo dos reais e a indutância no eixo imaginário. E a soma das duas é a impedância. Esse é um circuito equivalente da impedância com perdas. O ângulo ΔM entre a parte imaginária do vetor H e o vetor B resultante é o ângulo que representa as perdas do indutor. Quanto maior esse ângulo, maior as perdas. Esse ângulo pode ser determinado facilmente, pois a tangente do ângulo de perda é igual à permeabilidade relativa μr duas linhas sobre a permeabilidade relativa μr'. Esse ângulo de perda delta é similar ao ângulo de perda delta do capacitor, também conhecido como TGD. O outro ângulo seria o fator de potência, o ângulo φ.
A tangente de perda também é a razão entre a resistência em série equivalente de uma bobina, desprezando a resistência do cobre, com a reatância indutiva do indutor. Nesse caso, é só olhar para o triângulo das impedâncias. Essa relação é igual ao inverso do fator de qualidade Q. E o fator de qualidade é muito importante na construção do indutor. Quanto menor a resistência série, maior o fator de qualidade Q, melhor o indutor. O fator de qualidade Q também aparece escrito direto. Aí fica mais claro que ao diminuir o valor da resistência série, aumenta o fator de qualidade. Um indutor com fator de qualidade igual a 100 é muito bom. Indica que só 1% da energia aplicada na indutância é perdida. O resultado de tudo isso é que chegamos à conclusão que a frequência afeta a permeabilidade dos materiais magnéticos de forma complexa. Então, para avaliar adequadamente o desempenho do material, precisamos conhecer os valores de μr' e μr2', a parte real e a parte imaginária da nossa bobina. E mais, numa faixa de frequência específica, a faixa de interesse para a nossa aplicação. Devido à complexidade de calcular teoricamente esses valores, os fabricantes testam as perdas do núcleo do ferro magnético na faixa de frequência desejada. O resultado é mostrado em gráficos que podemos consultar para verificar se o material tem a permeabilidade desejada na frequência da nossa aplicação, sem incorrer em perdas significativas no núcleo. A folha de dados de um material magnético geralmente ilustra a permeabilidade complexa em função da frequência. Dois gráficos em um, a parte real e a parte imaginária. Por exemplo, na figura 4 mostra o gráfico de permeabilidade do material 61, um material de ferrita níquel-zinco criado pela Ferrite. É avaliando essas curvas que é possível determinar qual o núcleo de ferrite é mais apropriado para a construção do nosso transformador. Por exemplo, será que esse núcleo é bom para uma fonte chaveada a 400 kHz? Ou ainda, se o núcleo é apropriado para ser usado em um supressor de ruído do tipo Ferrite Beads? Veja como olhar esse gráfico. A permeabilidade real desse material é quase constante em baixas frequências, abaixo de cerca de 10 MHz. Essa é a permeabilidade boa, aquela que reforça a densidade magnética dentro da bobina. A permeabilidade imaginária, essa que representa as perdas por calor, também é quase insignificante. Então, em baixas frequências, esse núcleo praticamente não tem perdas e tem alta permeabilidade. O material pode ser usado nessa faixa de frequência para aumentar o acoplamento magnético em um transformador ou para realizar indutores de alto valor. À medida que avançamos para as frequências mais altas, a permeabilidade real aumenta ligeiramente e depois cai rapidamente. A permeabilidade imaginária, a perda, também aumenta rapidamente a partir de uma determinada frequência e depois de chegar a um valor máximo, diminui rapidamente. A frequência na qual a permeabilidade imaginária atinge seu valor máximo é conhecida como frequência de ferro-ressonância. Nessa frequência, o indutor aumenta muito o valor da impedância total. O material 61 é um dos materiais de ferrite de mais alta frequência disponíveis. Como você pode ver na figura 4, sua permeabilidade real cai abaixo de 1 em torno de 600 MHz. Isso é, deixa de variar a densidade do fluxo. É por isso que os transformadores de altas frequências não podem confiar nos materiais magnéticos para aumentar o acoplamento entre as bobinas primárias e secundárias. Tem que ter cuidado. Nesse artigo, aprendemos como a parte imaginária da permeabilidade complexa representa as perdas do núcleo em altas frequências. É importante notar que o conceito de permeabilidade complexa é utilizado principalmente em aplicações de sinais chaveados, onde o núcleo é projetado para operar em níveis de campos magnéticos muito longe da saturação. Lembre-se que não se pode confiar nos núcleos, e mais ainda, zona linear da histerese. Por isso, na análise de circuitos com fontes chaveadas, as correntes são desenhadas com retas lineares. Elas não podem alcançar a parte exponencial da curva de histerese, porque é aí que as perdas começam a complicar tudo. É claro que esse tema requer um tutorial à parte para mostrar o comportamento em altas frequências e altas potências de materiais magnéticos, mas isso vai ficar para o futuro. Mas a base de tudo já está aqui. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!